Olá pessoal, mais uma vez aqui professor Raifran. Vamos dar prosseguimento ao estudo sobre os conjuntos numéricos. E hoje a gente vai ver, tá, a parte de reconhecimento de números racionais positivos, né, em situações do cotidiano, né? Ou seja, vamos ver aquela parte teórica e observar como é que a gente aplica no dia a dia, tá, ok? E para isso a gente precisa relembrar um pouquinho o que é, no caso, um conjunto dos números racionais. No sexto ano a gente começa falando sobre os números naturais, então daqui em diante você vai entender um pouquinho melhor, tá, ok? Então, vamos aos estudos, né? Nas aulas anteriores, conversamos um pouco sobre o conjunto dos números naturais e suas operações. Já nessa aula, trataremos a respeito das frações e dos números decimais, que são suas aplicações no cotidiano, ok? Então, quando você ouvir falar de racional, quero que lembre de números decimais e de números que são fracionários. Fazendo aqui a leitura sobre as frações no cotidiano, o uso das frações é algo que é frequente no nosso dia a dia. Quando estamos fazendo receitas culinárias, quando dividimos a conta de um restaurante de um grupo de amigos, ou quando observamos o tanque de gasolina, e assim temos outros exemplos, né? Quem é que nunca olhou um bolo, né? E para fazer a receita, ela fala que temos que ter 2/3 de uma xícara de leite, por exemplo. Ou quando você vai pagar a conta e divide entre amigos, né? Eu vou falar assim, eu pago 1/5 da conta. Ou, né, quem tem carro, daqui a um tempo você vai ter um, falando assim, enchi 3/4 do tanque, né? Então, quando nós falamos essas situações, nós estamos trabalhando com os números racionais, ou seja, números que eu posso escrever na forma de fração. A principal dica que eu posso te dar, tá, ok? Então, você percebe que nós conseguimos ver, né, esses números no cotidiano e de forma bem frequente, tá, ok? Tirando essa parte, né, dessas aplicações, a gente tem que tentar relembrar alguns termos das frações, né? Perceba que as frações, né, os números 2/3, 1/5 e 3/4 são exemplos de frações, né? Podemos dizer então que fração é um número que representa parte de um número inteiro, né? Ou seja, né, quando eu tenho um valor numérico e eu quero tirar um valor dele, eu consigo representar de vários modos. E um deles, na verdade, eu posso até falar que é o principal, é a fração. Outro ponto que eu posso falar para vocês, que nas frações, os números colocados abaixo do traço têm um nome específico, o nome dele é denominador. Indica quantas partes iguais a unidade foi dividida. O número colocado acima do traço é chamado de numerador. Indica quantas partes da unidade foram tomadas, por exemplo, né? Veja aqui, eu tenho 3/8, né? O 3 fica em cima e o 8 fica embaixo. O 3 é o numerador e o 8 é o denominador. Lembrando que numerador e denominador são os termos das frações. Não esqueça. Quando falar de frações, eu quero que lembre parte do inteiro, ou você pode lembrar que é uma divisão. Temos dois elementos, numerador e denominador. Um fica em cima, o outro fica embaixo. Ok? Tranquilo? Então, prosseguindo aqui, vejamos aqui alguns exemplos de frações. Quando falar frações, vou dar uma dica para vocês. Você pode pensar no valor numérico ou geométrico, porque como eu estou representando, eu consigo fazer uma figura que representa isso. Então, veja aqui, na imagem, nós temos um círculo, né? E está escrito ali 1/2, ou seja, de duas partes eu selecionei uma, né? Outra dica que eu dou é como se em cima tivesse a parte e embaixo total, ou seja, das duas partes que nós temos ali, uma só foi pintada. Então, ali escrevemos 1/2, né? Olha o nosso segundo exemplo, nós temos aí visivelmente um hexágono, ou seja, tem 6 lados e foi dividido ali em diagonais e temos ali 6 triângulos, triângulos até equiláteros, adiantando um pouco o conteúdo, né? Então, se eu perguntasse qual é a fração que representa a parte pintada, nós temos 5 partes pintadas em relação a 6, por isso que nós podemos dizer que é 5/6, tá, ok? E o nosso último exemplo, nós temos aqui, né, 9 quadradinhos, todos agrupados, formando um quadrado maior. E, olhando, nós temos 4/9, a representação dos quadradinhos pintados de azul, né? Eu tenho 4 em relação a 9. Então, consigo fazer a fração representando uma parte geometricamente, ok? E para finalizar aqui, né, nós temos aí 2/3. O que representa 2/3? Eu tenho 2 quadradinhos azuis em relação a 3. Novamente, uma dica. Em cima fica o numerador. Eu quero que você lembre assim, é a parte que eu estou selecionando.
E embaixo, o denominador é como se fosse o total. Ou seja, de 3 que eu tenho, pintei somente 2. Isso é muito importante, essa parte geométrica que nós estamos falando agora. Ok? O próximo momento que eu quero falar para vocês é sobre a fração escrita como um decimal. Né? Muita gente remete à palavra decimal, né, sendo aquela parte que tem vírgula. Okay? Até pode ser, mas não é 100% isso. Nós temos alguns tipos de decimais e aqui a gente vai focar no exemplo trabalhando com frações. Então é o seguinte, note que cada fração representa um número que pode ser escrito através do resultado de uma divisão do numerador e seu denominador. Né? Observe o exemplo do número 3/4. Este pode ser representado através do resultado da divisão entre o número 3 e o número 4. Né? Então, vamos fazer essa divisão rapidinho. 3 dividido para 4. O 3 é o numerador e o 4 é o denominador. Perceba que o nosso número 3, que é o dividendo, ele é menor que o divisor, que é o 4. Quando isso acontece, nós acrescentamos o que, pessoal? Para quem lembra do conteúdo, a gente acrescenta 0, né? 0 e vírgula. Agora fica mais fácil. 30 dividido para 4, né? O múltiplo mais próximo dele, né, é 28. Então, que número eu multiplico com 4 que é igual a 28? Esse número é o 7. 7 vezes 4 é igual a 28. Quando eu subtraio, eu vou ter o valor igual a 2. Acrescentando o 0, nós temos que ter agora 20. Então, fazendo a divisão de 20 para 4, nós temos como resultado o número 5. 5 vezes 4 é igual a 20, ou seja, o resto é igual a 0. Ou seja, aquela fração que era de 3/4 eu represento agora sendo 0,75, que é o número decimal. Né? Então, como eu falei, podemos afirmar que toda fração, que no nosso caso ali é 3/4, podemos representar na forma decimal, que é igual a 0,75. Esses dois resultados são equivalentes. Ok? Então, não esqueça que eu consigo, na grande parte da maioria, escrever como um número na forma decimal. Que lá na frente você vai estudar sobre decimal exato e não exato. Ok? Então, eu posso falar também, outro ponto, a gente não pode deixar de falar, que no 7º ano você vai perceber que esses números estão inseridos dentro do conjunto dos números racionais. Porque é assim, pessoal. Cada ano que você estuda, vai ter um conjunto numérico diferente. Você está em evolução. Vai ter dos naturais, dos inteiros, e lá no 7º ano vai ter dos racionais. E você vai relembrar que nós vamos trabalhar esse assunto que nós estamos estudando hoje. Ou seja, todo número, no caso decimal, ele é racional. Ok? É uma informação a mais que a gente está passando para vocês. Né? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante, sobre os números racionais. Né? Observe que os números apresentados são números racionais e podem ser observados em muitas situações do cotidiano, tanto na sua forma decimal quanto na sua forma fracionária. Veremos aqui alguns exemplos. Agora vamos fazer a leitura do exemplo número 1, né, que fala o seguinte. No ano, há 4 meses de 30 dias, que são abril, junho, setembro e novembro. E temos 7 meses de 31 dias, que é janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. E um mês de 28 dias, que é fevereiro, que tem 29 dias no ano bissexto. Né? Quando falamos em meses, algumas interpretações podem ser, no caso, tratadas através de frações. Por exemplo, os meses ao longo, né, representam o quê? 7 sobre 12 avos, né, um total de meses do ano. E também os meses mais curtos, representados por 1 sobre 12, ou seja, 1 dozeavos. Porque eu tenho um mês, que é o menor, que é no caso fevereiro, em relação a 12. Então eu consigo fazer a representação dessas informações na forma de fração. Né? Olha aqui essa nossa imagem. Né? Nós temos o mês de fevereiro e nós temos o mês de junho. Né? Então daqui nós vamos fazer algumas perguntas. Né? Então observe, preste atenção, sempre peço que faça uma primeira leitura para depois fazer a resolução. Então na letra A fala o seguinte, que fração representa os domingos no mês de junho no calendário apresentado? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que observar. Né? Nós estamos falando sobre, né, os domingos. Então temos quantos domingos em junho? E você perceber ali de vermelho, nós temos, né, no caso, um valor de dia 1, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29.
Ou seja, eu tenho 5 dias em relação a 30. Então, 5 trigésimos é a fração que representa a quantidade de domingos no mês de junho. Feita a letra A, olha a letra B. E as terças, né? Como é que a gente pode representar, né? Se você olhar direitinho na imagem, você vai ver que nós temos aqui, na terça-feira, 1, 2, 3, temos 4 dias, né? Então, se eu comparar relacionado com o total de dias, eu posso dizer que são 4 sobre 30 avos, ou seja, 4 trigésimos, ok? Lembrando que em cima fica a parte, embaixo o total. A parte que eu quero, ou seja, de terça-feira eram 4 em relação a 30, que eram 30 dias. E vamos agora finalizar com a letra C, que faz a seguinte pergunta. Podemos afirmar que a fração 26 sobre 30 avos, ou seja, 26 trigésimos, é uma fração do conjunto dos dias do mês de junho. E por quê? Né? Então, observe, no caso, o nosso calendário e veja o mês de junho. E você acha, pessoal, que 26 trigésimos é uma fração do conjunto dos números de dias de julho? Né? Analisando aí, nós temos a seguinte possibilidade. Sim ou não? E a resposta aí vai ser sim. Por quê? Porque o total de elementos do conjunto dos números de dias de junho é igual a 30. Então, o máximo que eu poderia colocar é 30 sobre 30, ou seja, 30 trigésimos, que é o total. Então, 26 sobre 30 avos é uma parte da quantidade de dias que tem, no caso, julho. Como eu consigo escrever essa parte? Eu consigo escrever na forma de fração. Tá ok? Esse é o nosso exemplo número 1. Vamos para o próximo? Nós temos aqui o exemplo número 2. Observe o tamanho do parafuso e você consegue identificar o seu tamanho e qual seria, né? Nós temos um parafuso, nós temos ali uma reta numérica, né? Lembrando, para calcular o tamanho de qualquer objeto, começamos do número 0. Eu faço a pergunta para vocês, né? Você consegue identificar qual é o seu tamanho e quanto é que seria, né? Então, aqui, pessoal, observando o tamanho do parafuso na reta, temos o valor de 2,5 centímetros. Perceba que este é o número decimal, né? Ou seja, escrito na forma de fração ou, né, com vírgula, alguns gostam de falar. Os números decimais aparecem com frequência na representação das medidas de comprimento, de massa e outras partes diversas. Perceba aí, pessoal, que a escala, né, ele está de 1 em 1 centímetro, né? Só que você percebe nesse intermeio, aquele tracinho menor, e que ele vale meio centímetro. Assim, podemos dizer que vale 2,5 centímetros o tamanho do parafuso. Tá bom? Esse foi o nosso exemplo número 2. Bem tranquilo e algo que você vê no dia a dia. E para fechar aqui, nosso exemplo número 3. Né? Olha, quando falamos em preço de gasolina, por exemplo, utilizamos números decimais. Em um determinado posto da cidade de Rio Branco, o preço do litro é de R$ 6,38, né? Ok? Você vê aí que geralmente você vai no posto de gasolina, você vê diesel, etanol, gasolina, e você percebe que a gente consegue escrever na forma decimal, né? Perceba que este valor representa um número decimal com finitas casas após a vírgula, ou seja, uma determinada quantidade. E poderíamos também representar esse número através da fração. 6,38 é equivalente a 638 centésimos, que você vai ver lá no 7º ano como uma porcentagem, né? Então, eu consigo aplicar ele no dia a dia e na parte, né, desse valor aí. Então, perceba que 638 sobre 100, ou seja, 638 centésimos, ele é equivalente a 6,38, que é uma aplicação do número racional. Ok? Então, aqui, pessoal, a gente fecha aqui a nossa aula. Lembrando das nossas palavras-chave, como sempre, né? Trabalhando sobre fração, temos 2 elementos, numerador e denominador, né? Às vezes você consegue transformar a fração na forma decimal, né? Aquela com vírgula, que é um decimal exato, né? Geralmente, né? E a gente trabalha esses assuntos no nosso cotidiano, tá ok? Então, aqui a gente fecha a nossa aula. Não esqueça de entrar na nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.